Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Caso número 1. O Observador. Olá, meu nome é Diana e devo confessar que meu caso não é muito assustador, pelo menos não até este momento. Apesar disso, é um fato bastante estranho, isso eu posso dizer com certeza. Quando essas coisas começaram a acontecer, eu levei uns bons sustos e de vez em quando eu ainda levo. Eu tenho uma espécie de sombra que está sempre me perseguindo, onde quer que eu vá. Nem sempre eu consigo vê-la, mas quando eu a vejo, é sempre à noite. Pelo menos as vezes que eu consegui ver, era assim de noite. A primeira vez que eu a vi, eu estava deitada na cama, quase dormindo. Então tive aquela sensação de estar sendo observada e resolvi abrir um pouco os olhos e vi um vulto parado na porta do meu quarto. Eu não conseguia ver nada que fosse nítido, só o contorno dele. Parecia ter a forma de um homem. Eu pulei da cama e acendi a luz, mas quando eu olhei de novo, ele já não estava mais lá. Essa foi a primeira vez que eu vi essa sombra. Eu também já a observei dentro do meu carro quando eu estou dirigindo à noite, pelo espelho retrovisor. Já a avistei no portão da minha casa quando eu olho pela janela diretamente da sala. Eu já me encontrei com ela na casa de parentes quando eu durmo fora de casa, mas é sempre de relance. Quando eu noto a presença dela e tento ver um pouco melhor, ela some. Ela nunca me causou mal nenhum, e eu não sinto nada de estranho quando me deparo com ela. Hoje em dia eu já estou tão acostumada que eu não tenho mais medo dessa figura que está sempre me observando. Bom, como eu falei, eu não acho que seja nada assustador, considero apenas uma curiosidade. Caso número 2. Meu amigo fantasma. Olá, meu nome é Mara, e eu já me mudei muitas vezes durante a minha vida. Porém, o mais curioso sobre mim é que parece que toda casa para onde eu me mudo é assombrada. E da última vez não foi diferente. Durante a minha infância, eu ficava muito assustada com essas coisas. O cabelo na minha nuca sempre se arrepiava e eu tinha muitos calafrios. Mas depois de um tempo, eu me habituei com tudo isso. Eu fiquei tão acostumada que eu até quis dar um nome para o fantasma que eu sempre sentia perto de mim. Mas que nome se dá a um fantasma? Eu não queria ofendê-lo com qualquer nome. Então passei a chamá-lo de Davi, que é um nome que eu gosto muito. Apesar de estar bem acostumada com as manifestações do Davi, eu nunca ouvi realmente. Aliás, ninguém nunca ouviu, até este último mês. Eu estava no meu quarto, tranquila, me maquiando e me arrumando para sair. De repente, eu ouvi a minha mãe me chamar, lá da sala, e me levantei. Saí do meu quarto para ver o que ela queria. E quando ela me viu, o seu rosto ficou branco como papel. Perguntei o que tinha acontecido, e ela só me olhava com a boca aberta. Depois de se acalmar um pouco, ela finalmente me contou o que tinha ocorrido. Ela me disse que viu, de relance, alguém sair do meu quarto, caminhar devagar pelo corredor e entrar no banheiro. Como estávamos só nós duas na casa, ela logo concluiu que era eu. O problema é que a luz do banheiro não acendeu e ela ficou imaginando o que eu deveria estar fazendo dentro do banheiro no escuro. Então ela quis me perguntar e me chamou. Foi aí que eu saí do meu quarto e não do banheiro, que ficava do lado oposto do corredor.
Eu fiquei bastante assustada por um bom tempo depois disso. Só de imaginar que tinha alguém no meu quarto vendo tudo que eu fazia sem que eu soubesse, me dava um frio enorme na espinha. Eu fiquei até meio paranoica, até para trocar de roupa, mas com o tempo acabei me adaptando a essas situações. Afinal de contas, o Davi nunca me fez mal nenhum. Caso número 3. A velha no cemitério. Meu nome é Márcio, e isso aconteceu comigo em uma noite de outubro, há muitos anos. Nessa noite, meus amigos e eu decidimos que seria legal passar um tempo zanzando em algum cemitério só de curtição mesmo. Nós chegamos lá à noite e logo acendemos 2 velas que tínhamos comprado à tarde. Era uma vela preta e uma branca. Também levamos um copo de vidro e pedaços de papel com as palavras sim e não, para fazer aquela famosa brincadeira do copo. Começamos a brincadeira e perguntamos se tínhamos permissão para ver alguma alma penada do cemitério, e o copo rapidamente foi para o sim. Nós achamos que era algum de nós que estava ali brincando, mas de repente começou a se formar uma névoa à nossa volta, e dentro dela um vulto negro começou a tomar a forma de uma mulher já bem idosa. Nós ficamos muito assustados com aquilo. 2 meninas que estavam no nosso grupo foram embora correndo na mesma hora, mas nós 3 que restamos resolvemos ficar mais um pouco. A velha começou a caminhar em direção à parte mais escura do cemitério e sumiu nas sombras. De repente, o copo que nós estávamos usando na brincadeira voou como se uma mão invisível tivesse dado um tapa nele e acabou caindo e quebrando em cima de um túmulo. Nós fomos olhar a sepultura e tinha uma foto de uma senhora muito semelhante à aparição que nós tínhamos visto. Achamos que talvez fosse o túmulo da velha. As datas na lápide eram as seguintes. Nasceu em 16 de fevereiro de 1810 e faleceu em 21 de abril de 1885. Realmente, a idosa que vimos parecia ter uns 75 anos de idade. Nós nos desculpamos se deixamos ela brava e nunca mais voltamos lá. Caso número 4. O cachorro misterioso. Olá, meu nome é Alberto. E o caso que vou narrar aconteceu comigo há alguns meses. Eu nunca presenciei nada de anormal ou sobrenatural na minha vida, até aquele dia. Era um dia comum e eu estava no meu quarto vendo televisão. Comecei a ficar com fome e resolvi ir até a cozinha da minha casa arrumar alguma coisa para o meu jantar. Preparei 2 sanduíches com um copo de refrigerante. Quando eu acabei e já estava voltando para o meu quarto, resolvi dar uma olhada no quintal, pela janela da cozinha. Estava bastante escuro. Mesmo assim, deu para ver o meu cachorro cheirando o chão perto de uma árvore que tem lá. Eu o chamei, mas ele continuou cheirando o chão como se nem tivesse me ouvido. Eu continuei chamando enquanto me dirigia para o meu quarto. Eu o chamei mais uma última vez. E dessa vez ele levantou a cabeça na minha direção e eu pude ver os reflexos da luz nos olhos dele. Ele então abaixou a cabeça e continuou cheirando o chão. Bom, já que ele queria ficar lá, tudo bem, problema dele. Então eu entrei no meu quarto e quando eu vou deitar na cama, eu vi o meu cachorro enrolado num monte de roupa suja que tinha no chão. E ele estava dormindo ali já fazia um bom tempo, pelo jeito. Então eu saí correndo para fora do meu quarto até o quintal para ver que bicho que estava lá. Mas o quintal já estava vazio, não tinha mais nada lá. O que eu tinha visto era um bicho grande, do tamanho de um pastor alemão, e muito peludo. Foi justamente por isso que eu confundi com o meu cachorro. Não tinha como ser um gato, pois o animal era muito maior. E além disso, não dá para um cachorro de rua entrar e sair do quintal de casa, já que o muro tem quase 3 metros de altura.
Eu não tenho ideia do que poderia ter sido aquilo, mas agora eu durmo com a porta do meu quarto fechada e bem trancada. Caso número 5. Ajudando um fantasma. Olá, o meu nome é Nicholas, e o meu caso, embora possa parecer meio bobo, foi muito marcante para mim, de forma que eu nunca me esqueci dos acontecimentos da época. Eu estava morando em uma casa alugada com a minha mãe, meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova. Muito frequentemente, a minha mãe e eu ouvíamos o som de passos de alguém indo e vindo pelo corredor tarde da noite. Às vezes, quando eu ficava sozinho na casa, eu também sentia como se mais alguém estivesse ali comigo, chegando até mesmo a ver sombras se mexendo com o canto dos olhos. Além disso, ouvíamos sons de respiração ofegante e sussurros que pareciam ser de mulher. Nós acabamos nos acostumando com isso e depois de um tempo já não dávamos muita atenção a esses eventos. Até que um dia, no serviço, uma amiga minha veio para o trabalho com uma garotinha que ela estava tomando conta. A menina tinha uns 5 anos e sabia onde eu morava. Antes dela ir embora, ela fez um comentário que eu achei muito estranho. Ela falou: "A minha mãe morreu na sua casa." Isso me fez sentir um baita calafrio. Na hora eu fiquei todo arrepiado. Depois dela ter ido embora, o meu chefe, que conhecia a história da menina, me explicou que a mãe dela era uma cliente da nossa empresa e que tinha morrido de overdose no corredor da casa onde eu atualmente morava. Naquela tarde, eu fui para casa e eu senti que tinha algo que eu poderia fazer. Eu estava sozinho naquele momento, então eu fui até o corredor e simplesmente falei: "Eu vi a sua filha hoje cedo. Ela está muito bem e feliz. Você pode descansar em paz." Olha, acredite se quiser, mas nunca mais ouvimos passos, vozes e ruídos estranhos. Também não tivemos mais nenhuma sensação esquisita pela casa. Até hoje, eu fico muito feliz por ter dado uma ajudinha para que uma mãe triste e preocupada seguisse em frente em seu caminho no além. Caso número 6. Eles sempre me acompanham. Olá para todos. Meu nome é Carol e eu gostaria de comentar que desde muito pequena tenho sensações estranhas em relação às coisas sobrenaturais e paranormais. Na verdade, eu acho que sempre fui sensitiva. Eu, desde que me entendo por gente, via, ouvia e principalmente sentia presenças perto de mim. Minha mãe diz que eu brincava e ria como se realmente tivesse uma outra criança ao meu lado. Mas o caso que eu quero contar aqui foi sobre um dia que eu estava no sítio do meu tio. Nessa época eu já tinha uns 14 anos de idade e estávamos em uma festa de aniversário bem animada e divertida. A gente se encontrava em uma grande e arejada varanda. E quando começou a anoitecer, eu fiquei com muito frio. Assim, resolvi entrar na casa e ir até ao quarto onde eu estava acomodada, para pegar um casaco para mim que ainda estava dentro da minha mala. Junto comigo veio a cachorra do meu tio, que ficou parada na porta do quarto me esperando. Subitamente, ela começou a latir e a rosnar, como se algum estranho estivesse ali, perto da gente. Foi neste momento que eu senti uma presença andando no corredor. Eu fui até lá, e quando olhei, eu vi um vulto, aparentemente de um homem alto e forte. Era meio esfumaçado e transparente. A única coisa que eu conseguia ver nitidamente nele eram os seus olhos, que estavam me observando. Quando ele percebeu que eu também o vi, simplesmente deu um sorriso e foi embora pelo corredor, atravessando a porta da casa como se ela estivesse aberta. Na hora eu não fiquei com medo, mas saí depressa dali e fui para onde estavam as pessoas da festa. Bom, e é assim mesmo. Essas coisas acontecem comigo a todo momento.
Eu sempre sinto a presença de todos que se aproximam de mim, vivos ou mortos. Caso número 7. Tinha algo debaixo da cama. O meu nome é Patrícia, e o meu caso aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era uma criança bem pequena, de uns 4 ou 5 anos. Nessa época, minha mãe e eu morávamos só nós duas em um pequeno apartamento alugado. Nesse lugar havia 2 quartos, mas nós dividíamos apenas um deles. O outro servia para guardar coisas velhas da minha mãe. Numa noite eu estava no quarto, enquanto a minha mãe estava na cozinha lavando louça. Eu estava sentada no chão, com as costas apoiadas na minha cama, e todas as minhas bonecas estavam sentadas em volta de mim. Eu estava falando com elas sobre o diabo, dizendo que ele era mau e que era para elas terem cuidado com ele, quando eu senti alguém batendo 3 vezes nas minhas costas, como se tivesse uma mão vindo por debaixo da cama. Eu não quis nem olhar para lá, só saí correndo para minha mãe. Contei para ela o que tinha acontecido. A minha mãe, que é uma pessoa muito religiosa, acreditou em mim. Ela foi até o quarto, orou e leu algumas passagens da Bíblia. Depois disso, ficou um bom tempo sem acontecer mais nada. Mas eu fiquei traumatizada e tinha medo de entrar no quarto sozinha ou até no banheiro que ficava ao lado do quarto. Em outras vezes, mas sempre no mesmo quarto, eu via uns ratos pretos saindo debaixo da cama e correndo de uma parede para outra. Eu digo ratos, mas eu não sei bem o que eram aquelas coisas. Eu nunca consegui vê-los claramente. Eu só via borrões escuros e meio esfumaçados correndo. Eu não tenho certeza se eu gostaria de ter visto melhor o que eram. Para falar a verdade, ainda bem que eu nunca consegui. O tempo passou e a gente acabou saindo daquele apartamento. Mas até hoje eu vejo coisas estranhas perto de mim. E para aqueles que são céticos, vocês não sabem o quanto eu gostaria que vocês estivessem certos, que isso tudo realmente não tivesse acontecido. Hoje em dia, eu ainda tenho problemas para dormir em uma cama que não esteja com um colchão encostado diretamente no chão. Eu estou lutando comigo mesma para não me livrar da minha cama e colocar o colchão no chão, para que eu não tenha nenhum espaço embaixo dele. Caso número 8, o rosto. O meu nome é Daniel, e o caso que vou contar aconteceu comigo no ano de 2006, quando eu tinha exatamente 5 anos de idade. Apesar de ser bem novinho na época, eu me lembro perfeitamente de tudo o que ocorreu. Era um final de tarde, no meio do ano, eu não me lembro exatamente o mês. Minha mãe e eu estávamos ocupados mexendo com algumas ferramentas para instalar uma nova campainha na minha casa. Bom, até aí nada era normal, né? A pedido da minha mãe, eu tive que subir sozinho para a parte superior da casa onde meu pai estava. Minha mãe queria que eu levasse alguma coisa para ele. Então, aproveitei e fiquei mais um pouco para ver o que ele estava fazendo, como toda criança curiosa. Na minha casa, a janela do quarto do andar de cima fica de frente para a rua e é bem alta. Quando meu pai recebeu a encomenda que minha mãe havia me pedido para levar, me falou para pegar a chave da casa que estava numa prateleira perto dessa tal janela. Era para levar a chave para minha mãe. Quando eu estava pegando a chave da casa, eu vi, na janela, pelo lado de fora, um rosto estranho, pálido e meio transparente. Ele tinha os olhos vermelhos e bem arregalados. Eu berrei e disse: pai, olha ele! Ele está dando tchau para mim. Naturalmente, eu era uma criança inocente e devolvi o cumprimento ao estranho ser, dando um tchau para ele também. Meu pai me deu aquela bronca, disse para eu não falar mentiras e me arrastou para fora de casa para provar que não havia rosto nenhum, até porque a janela estava a uns 7 metros de altura. Intrigado com os fatos, fiquei sem palavras na época, mas até hoje, estando eu com mais de 20 anos de idade, aquele rosto não sai da minha mente, e nem das minhas janelas.